Nós vamos dar sequência à entrevista com os candidatos à Prefeitura de Teresina que entram para a disputa nesse ano de 2020. Hoje nós vamos entrevistar a candidata à Prefeitura de Teresina pelo PSC, Gessi Fonseca. Ela já está aqui conosco. Gessi Fonseca vai conversar conosco ao longo dos 30 minutos, os próximos 30 minutos. Para participar dessa entrevista, nós teremos mais uma vez a participação de Elivaldo Barbosa, repórter de política, editor de política também da Cidade Verde e da Rádio Cidade Verde. Teremos a participação de Nádia Rodrigues, editora-chefe do Notícia da Manhã e também na Rádio Cidade Verde. E teremos também a participação do cidadeverde.com. Estamos aí a participação do cidadeverde.com com Lídia Brito. Lídia Brito vai participar aqui com a gente, Lídia Brito, direto do cidadeverde.com. Bom, vamos então para a entrevista com a Gessi Fonseca, que é candidata à Prefeitura de Teresina pelo PSC. Ela é do setor empresarial e vem agora participar pela primeira vez de uma disputa a cargo majoritário. Gessi Fonseca, boa tarde, obrigado por atender o convite aqui da TV Cidade Verde e da Rádio Cidade Verde. Estamos ao vivo também com a Rádio Cidade Verde. Qual é a sua pretensão como candidata à Prefeitura de Teresina? Quando chegar à Prefeitura, quais são os seus planos e os seus objetivos? Boa tarde, TV Cidade Verde. Boa tarde a você que está em casa nos assistindo. Eu, como a próxima gestora de Teresina, tenho aí um grande desafio nas mãos, né, que é esse processo de retomada da economia. Nós sabemos que a economia de Teresina ela já era fragilizada e agora, depois da pandemia, isso se intensificou. Temos um grande número de desempregados na nossa capital, pais, mães de família, jovens que perderam o seu emprego aí por conta da pandemia. Então, a nossa preocupação primordial é com a geração do emprego, é com a geração da renda, é com você que perdeu aí o seu emprego porque a loja que você trabalhava, a empresa que você trabalhava fechou as portas. Então, a nossa preocupação é o quê? É em novamente dar essa dignidade, porque o emprego, o trabalho, ele dignifica o cidadão, né? E sem um emprego, sem um trabalho, não tem como a família se sustentar, não tem como você colocar o pão na boca do seu filho, não tem como você pagar as suas contas. Então, como pôr isso em prática? A gente quer, primeiramente, fortalecer a questão aí do empreendedorismo, a questão, muitas empresas fecharam as portas e nós sabemos que no Brasil todo, em torno de 50% dos empregos formais são gerados pelo micro e pequeno empreendedor. Então, o nosso compromisso é o quê? Em fortalecer esses micro e pequenos empreendedores, né? E, inclusive, tem multas que muitos comerciantes, muitos empreendedores foram multados por conta de truculência, né, de ações de fiscalização. Então, eu tenho esse compromisso de anistiar, de anular você que foi multado aí nessa pandemia, que queria trabalhar, que queria levar o pão para a mesa do seu filho e foi impossibilitado de trabalhar e ainda foi multado, ou seja, não estava faturando e ainda foi aí onerado com essas multas. Candidata, você é tão jovem, é difícil chamar de senhora, né? Tudo bem. Bom, você vem aí representando o PSC, que trocou de candidato. Tinha uma candidatura com o empresário e advogado Walter Alencar, mas aí foi substituída e traz essa novidade que é alguém que ainda não tinha se apresentado na política. Então, como se apresentar para a população de Teresina como uma jovem que tem o desafio de administrar uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, que tem como principal meta de campanha a ser cumprida caso seja eleita o empreendedorismo, mas que a população talvez ainda precise conhecer melhor, já que você é um nome novo na política, né, e ainda não tem nenhuma ligação pública, digamos assim, com a história de Teresina. A Gessi não tem realmente histórico político, eu nunca fiz parte da política, nunca ocupei nenhum cargo público, né? A minha família ela é de pequenos comerciantes, pessoas que ralam, que trabalham, assim como você que está de casa nos assistindo. Então, eu praticamente nasci no comércio, né? Desde criança eu já ajudava meu pai no comércio, no trabalho, então desde muito cedo eu já aprendi, né? A venda, a questão ali de como funciona um comércio, um pequeno comércio. E fui crescendo, eu tenho uma experiência também do comércio, trabalhar de carteira assinada. Logo que eu fiquei maior de idade, eu já fui realmente ali para trás de um balcão de loja sendo funcionária. Então eu conheço a realidade de quem quer o seu primeiro emprego, que foi uma dificuldade que eu também enfrentei, já aí com a maioridade.
e logo depois eu montei o meu próprio negócio. Além dessa minha caminhada no empreendedorismo, eu também sou cristã. Eu trago comigo valores cristãos desde a minha infância. Sou missionária, eu tenho um projeto missionário que eu faço parte, na verdade 2 projetos. Desde 2016 eu faço parte desse projeto que leva ao sertão do Piauí, leva amor, leva ação social, leva valores, leva a palavra de Deus. Então eu conheço de perto ali a realidade do sertão do Piauí, inclusive foi uma das molas que me impulsionaram a fazer algo mais, a estar mais à disposição, a poder realmente ser uma voz para essas pessoas que não têm voz. Também sou uma amante protetora dos animais, tenho na minha casa aí 10 animais que eu resgatei de maus tratos, de abandono, então eu tenho também esse amor e esse cuidado, essa preocupação muito grande com os animais. Sou esposa, né, cuido da minha casa, da minha família, então eu tenho aí uma grande história, não da política, mas eu tenho uma grande história de vida. Agora eu percebo que a senhora faz referência aí com ressalvas à postura da Prefeitura no enfrentamento à pandemia com relação ao setor produtivo. A senhora acha que a senhora faria diferente? Não faria o lockdown, as paralisações, os fechamentos? Não adotaria as restrições no enfrentamento à pandemia? Eu teria sentado, primeiramente, com o setor produtivo, né? Porque nós sabemos que a economia e os pequenos e micro e pequenos empreendedores, eles sustentam a economia, né? De onde vem a arrecadação, por exemplo, para se investir na saúde. Se o setor produtivo ele está impossibilitado de trabalhar, consequentemente, ele não tem condições de pagar os seus impostos. Como que vai ter o valor para se investir na saúde? Então, teria feito também, posteriormente, uma pesquisa, né? Analisado toda a situação, a melhor forma de ter procedido nesse momento. Tiveram muitos excessos e o exemplo disso é a grave crise econômica que nós estamos enfrentando hoje na nossa cidade, na capital. Muitos pais, mães de família perderam seu emprego, jovens perderam o emprego, jovens deixaram de ir para a faculdade porque o pai, a mãe ajudavam ali a financiar. O próprio jovem também, que dependia do seu trabalho para pagar a sua faculdade, está impossibilitado de estudar. A senhora acredita que isso é resultado do fechamento das atividades ou da pandemia em si? A pandemia também, se tivesse se agravado, se muitos casos tivessem chegado às UTIs, se mortes tivessem acontecido em maior volume, também não geraria uma crise talvez maior do que essa? Sim, a pandemia ela foi algo inédito, né? Assim, para a nossa geração. Então, foi algo que chegou de surpresa, não estávamos preparados, ninguém estava preparado, né, para a pandemia. Mas eu sempre acredito ali na força do diálogo. Tem-se um problema, não se pode gerar um outro problema para resolver. Então, o fechamento da forma que aconteceu com o comércio, a paralisação das atividades, isso não aconteceu só com o comércio. Isso aconteceu, por exemplo, com a saúde. Quantas clínicas tiveram que ser fechadas, sabe? Um fator também muito agravante é a questão psicológica. Pessoas que faziam seu tratamento psicológico, psiquiátrico, estavam impossibilitadas de ter uma consulta, por exemplo. Então, é preciso que se tenha o equilíbrio entre a prevenção, mas também ter a preocupação com o setor produtivo, ter a preocupação com as pessoas, porque não é só o coronavírus que mata, não é só o coronavírus que ameaça a nossa saúde e a sociedade. A gente tem diversos outros fatores, como o que eu citei agora, que é a questão psicológica. Teresina tem altos índices de suicídio e isso é preciso de um olhar mais atento, de um olhar mais delicado para essas pessoas. Lídia Brito, direto do cidadeverde.com. Lídia. Boa tarde, Joelso, Nádia, Livaldo. Boa tarde, candidata Gessi Fonseca. A senhora falou aí sobre gargalos na saúde de Teresina, mas qual é a proposta do partido, a proposta do seu plano de governo para mudar essa realidade, melhorar o atendimento, o acesso à saúde pública em Teresina? Mas trazendo aqui novamente para a questão da saúde mental, né, que hoje é um fator muito agravante para a capital. Já era, com altos índices de suicídio aí em rankings altíssimos no Brasil. E que se agravou com a pandemia, se agravou com o terror que foi colocado para a população. Né? É preciso que se conscientize a população do perigo, mas não aterrorizar pessoas que já... uma grande parcela das pessoas já vinham fragilizadas emocionalmente. Então, setembro agora a gente levanta aí a bandeira do combate e prevenção ao suicídio. Então, nós vamos trabalhar para que esse atendimento psicológico, psiquiátrico, ele esteja mais perto da população.
Porque hoje ainda existe um estigma com tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico. Muitas pessoas elas não se reconhecem como tendo esse problema e muitas vezes chegam a medidas drásticas que são irreversíveis. Então, nós vamos trazer esse atendimento, capacitar os profissionais da saúde, nos postos de saúde, para que eles saibam receber, por exemplo, uma pessoa que está numa crise emocional, numa crise psicológica. A senhora não considera bom o serviço que hoje existe dos CAPs, Centros de Atendimento Psicossocial? Os CAPs, os profissionais que atuam nos CAPs são excelentes, mas eles estão sobrecarregados. É preciso que tenham-se mais profissionais, porque a demanda hoje é muito grande para um CAPs que não consegue suportar, não consegue absorver essa demanda, porque o tratamento psicológico, psiquiátrico, ele não é uma coisa que você dá um remédio e a pessoa cura, é preciso um acompanhamento, é um tratamento de no mínimo 12 meses. Além disso, candidata, a atenção básica, os hospitais, a senhora aumentaria o número de unidades básicas de saúde, a senhora teria capacidade de construir novos hospitais, a senhora acha que o orçamento municipal da saúde tem essa folga para isso, a senhora tem conhecimento de como funciona a estrutura da Fundação Municipal de Saúde? Sim, nós temos esse projeto, está no nosso plano de governo, que é o aparelhamento das unidades já existentes, né, que é preciso frisar isso. Primeiro vamos aprimorar, melhorar o atendimento que já existe, né? Dando mais suporte, dando mais apoio para os profissionais da saúde, médicos, os técnicos, auxiliares, todo mundo que trabalha ali direto ou indiretamente na saúde. Primeiramente isso. E construir, sim, mais postos de saúde, mais unidades de saúde, trazer a saúde para mais perto da população, né? Eu quero, por exemplo, eu moro na região rural de Teresina, eu conheço a realidade da zona rural, eu não queria ter que me deslocar da minha casa para ir até o centro da cidade ou uma outra zona para ter um atendimento de saúde. Então, eu vou trabalhar por uma saúde que eu possa utilizar um serviço de saúde, que eu chegue lá e a gente consiga ter um atendimento mínimo, né, no caso ali de urgência. Então, eu vou trabalhar exatamente para que o nosso sistema de saúde possa ser utilizado por todos. A Prefeitura já aplica em torno de 30% da receita na saúde. A senhora ampliaria esses investimentos, já que a Prefeitura tem se considerado assim, já no limite do limite dos recursos destinados ao setor? A gente tem que ver muito mais do que índices, né? Não a quantidade que está sendo aplicado, a porcentagem como você colocou. O problema é a gestão? Eu acredito que a forma como esses recursos são aplicados, se de fato o que está saindo está chegando de maneira eficiente nos postos de saúde, nos hospitais e para a população. Então, vamos trabalhar para que esses recursos sejam aplicados de maneira correta, para que você tenha um atendimento de saúde de qualidade, para que você tenha um atendimento de saúde rápido, na urgência, porque quem está com dor, quem está passando ali por um momento de urgência, às vezes até infartando, não tem tempo para se deslocar a um hospital a grandes distâncias e chegar lá não tem o básico do básico. Lídia Brito, cidadeverde.com. Candidata, a questão do transporte público é um tema que ganhou muita atenção, principalmente nessa questão da pandemia, né? Se mostrou a situação de dificuldades que os passageiros, o usuário, enfrenta nessa questão do transporte público aqui na capital. Alguns candidatos afirmam que é preciso mudar completamente esse modelo de transporte público que foi implementado aqui na capital. No seu plano de governo, qual é essa proposta para a melhoria do transporte público da capital? O Integra, na teoria, ele é um projeto muito bom. Até porque ele já vem de outras capitais que têm um porte bem maior do que Teresina, né? Porque Teresina é uma capital relativamente pequena. E ele precisa ser aprimorado, ele precisa ser adaptado para a realidade de Teresina, para a realidade do usuário do transporte coletivo de Teresina. Por exemplo, a gente vê que muitos ônibus estão em condições precárias. Nós temos ônibus que não atendem ao requisito mínimo de conforto, que é ter um ar-condicionado. Teresina é uma cidade tão quente. Então, o mínimo de conforto possível, que é um ar-condicionado no ônibus, isso é essencial e muitos ônibus ainda não têm. E levando em consideração também a zona rural, que eu moro na zona rural, e eu vejo o ônibus que passa na porta da minha casa, são ônibus sucateados, são ônibus quebrados. Então, vamos trabalhar para que tanto a população que mora nos bairros, como a população que mora na zona rural, possam ter um transporte público de qualidade, com conforto. Mas qual é a proposta efetiva para isso, candidata? De que forma a senhora pretende fazer isso? Sistema de integração, por exemplo, a senhora alteraria? Nova licitação, eventualmente?
Como eu falei, o Integra ele precisa ser avaliado, né? Eu não tenho esses dados concretos, até porque eles não são fornecidos. Então, assim, o Integra ele precisa ser avaliado, nós precisamos realmente sentar aqui com o usuário do transporte público coletivo, ouvi-los, né, ver o que eles esperam. Por quê? Porque o gestor ele tem a responsabilidade de facilitar a vida do cidadão. E o que a gente vê na prática é que o Integra ele dificultou a vida do cidadão. As pessoas pegam o ônibus ali na parada do bairro, chegam com atraso, chegam no terminal, não conseguem fazer a integração, tem aí que adquirir um novo bilhete. Então é preciso que realmente se estruture para que o Integra funcione de maneira eficiente. Nós queremos implantar, né? A gente já está fazendo esse estudo do aplicativo, que esse aplicativo ele vai dar em tempo real o percurso do ônibus, instalar GPS nos ônibus, para que a pessoa, antes de sair de casa, ela já saiba qual é o percurso que ela vai fazer até o seu destino. Isso vai reduzir o tempo de exposição do usuário do transporte coletivo nas paradas de ônibus. E esse sistema ele também vai favorecer a segurança do cobrador e do motorista em casos de assalto, por exemplo, que temos grandes índices de assalto no transporte coletivo. Isso amedronta a população, né? E tanto que caiu muito as pessoas não estão querendo mais usar o ônibus por conta de fatores como a falta de qualidade do transporte coletivo, a demora e os assaltos. Então, esse sistema, por exemplo, o motorista ele vai poder acionar ali e se comunicar com a polícia para que haja de maneira efetiva. Candidata, a senhora falou a respeito da cidade como uma capital que ela é pequena, relativamente, comparada com outras. Uma das questões que envolve o transporte coletivo está justamente ligado a essa horizontalização da cidade. A cidade está cada vez mais distante, os seus limites estão cada vez mais longe do centro. Há como buscar uma maneira de adensar mais a cidade de Teresina e ocupar mais o centro da capital? Realmente Teresina está crescendo de maneira muito horizontal. Isso está afastando as pessoas do centro da cidade. Isso afasta, inclusive, o convívio das pessoas. Porque o adensamento urbano, ele tem essa qualidade, porque ele aproxima as pessoas. Quando as pessoas estão ali mais em conexão, vivendo no mesmo ambiente, vivendo ali, compartilhando do mesmo dia a dia, isso contribui muito para o desenvolvimento da cidade, né? E esse afastamento das pessoas do centro da cidade, isso onera muito a prefeitura, dificulta um pouco o trabalho da prefeitura, né? Porque temos que instalar novos postos de saúde, a questão da iluminação. Então, nós vamos trabalhar, assim, inclusive, pela revitalização do centro da cidade, para que ele possa novamente atrair pessoas, atrair a população de Teresina ali, colocando feirinhas à noite, sabe? Fazendo as pessoas se sentirem mais parte da cidade, porque o centro da cidade, ele tem um conteúdo muito histórico, ele conta muito sobre a história de Teresina. Agora, para isso, precisa de segurança, Sim. Que é um assunto que eu queria também comentar, que nós, inclusive, viemos aí de uma semana de muitos crimes violentos aqui em Teresina. De que forma a proposta do PSC contempla melhorar a segurança em Teresina, né? A senhora tem proposta visando manter o funcionamento da Guarda Municipal, ampliar o funcionamento da Guarda Municipal, acabar com a Guarda Municipal. Como a Prefeitura pode ajudar na gestão da segurança pública? A segurança pública, ela é também de responsabilidade da Prefeitura. A Guarda Municipal tem um papel importantíssimo na segurança, né, na proteção do patrimônio público da cidade. Vamos trabalhar em conjunto com a Guarda Municipal, fortalecendo, aparelhando e descentralizando a Guarda Municipal, por exemplo, levando para os bairros, né, para que as pessoas elas possam transitar com mais segurança, possam transitar mais livre. A Guarda Municipal também será deslocada para em torno das escolas. Hoje nós temos um grande índice de evasão escolar, porque muitas vezes o pai, a mãe, tem medo de levar o filho na escola, porque tem ali pontos de venda de drogas ao redor da escola, né? Tanto por medo do assalto, como por medo das próprias crianças também ali serem aliciadas. Então, assim, a Guarda Municipal, ela vai ser fortalecida, ela vai ser, realmente vai ter uma atenção, vai ter uma valorização da GES, da gestão da GES na Prefeitura. Candidata, a senhora falou aí já 2 vezes, vive aqui, que mora na zona rural. Então, conhece como ninguém o que é a realidade da zona rural hoje. Teresina tem uma das maiores do país em área de zona rural. O que a senhora pretende fazer para estimular o desenvolvimento nessa região do município? Até a dificuldade, né, para quando eu vou me deslocar do centro da cidade até a minha casa. O asfalto está precário, a gente muitas vezes ali quebra, né, uma mola do carro. Eu vejo constantes acidentes todos os dias nesse percurso, trânsito intenso por conta da questão ali do asfalto que não está em qualidade adequada. E a zona rural, ela tem uma grande importância. Hoje a gente tem esse grande deslocamento da população rural para a capital. Para a capital não, para o centro da cidade.
Por quê? Porque não temos incentivo. Então, as pessoas elas terminam saindo ali da zona rural, tendo que muitas vezes pagar uma moradia, que elas têm a casa própria, elas vão ter que alugar uma casa e ir ali para ficar mais perto do trabalho. Então, a gente vai fortalecer a questão da zona rural, facilitando o acesso, a questão do transporte público coletivo. Precisamos colocar um transporte coletivo de qualidade para que você que mora na zona rural possa se deslocar com segurança, se deslocar com conforto. Mas, para isso, precisamos resolver a questão do asfalto. Porque o empresário de ônibus ele não vai querer colocar o ônibus dele numa estrada de pissarra toda quebrada que vai gerar um grande custo para ele. E também a questão de incentivar a produção, exatamente. A zona rural de Teresina hoje, ela tem necessidades básicas como água. É o que a gente pode ver caminhando ali pela zona rural, conversando com pessoas, meus vizinhos mesmo, falta água. E tem básico. Quem tem condição de furar um poço tubular, fura. Quem não tem, fica à mercê. Então, a gente precisa facilitar isso, a questão da água, para que se incentive ali as hortas, a produção, isso fomentar a economia, dar uma renda para o morador da zona rural e isso também diretamente baratear o custo do alimento na nossa mesa, que hoje boa parte, acho que a maior parte do que se é produzido, do que se é comprado, do que se é vendido na Ceasa, nos mercados dos bairros, eles vêm de fora. Lídia Brito, do cidadeverde.com. Candidata, um problema que todos os anos se repete e chama atenção na capital é o que ocorre durante o período chuvoso, né? A questão da drenagem das ruas, principalmente a questão da zona leste da capital. Como resolver esse problema, candidata? Teresina não tem tanta chuva assim, né? Teresina, na verdade, a gente sabe que a maior parte do ano é sol, é calor. E com uma pequena chuvinha, e isso não é um problema só da Zona Leste. Isso é um problema que está instalado na cidade toda, por exemplo, no Disseu. Qualquer chuvinha alaga tudo, entra água nas lojas, estraga a mercadoria ali dos comerciantes. Então, é preciso, sim, se trabalhar para resolver esse problema. Esse problema, muitas gestões não têm interesse em resolver porque é algo que não tem visibilidade. Fica-se debaixo da terra e logo na primeira chuva ninguém vai lembrar. Só lembra que o problema existe ali quando realmente chove, né? A água chega a 2 metros de altura, como já teve vários acidentes, carros que foram levados, pessoas que ficaram trancadas dentro dos carros sem conseguir sair. Então, isso é um problema de segurança, isso é um problema até de saúde, né? Porque essas águas da chuva também ali, elas vão trazendo dejetos, vão trazendo doenças. Então, é preciso dessa atenção. Nós vamos trabalhar para resolver esse problema que é urgente e recorrente de décadas na nossa capital. Candidata Jéssica Fonseca, o partido da senhora, o PSC, vive momentos complicados. O presidente do partido em nível nacional foi preso, o governador eleito, Wilson Witzel, afastado do cargo, responde a um processo de impeachment. Isso deu no partido uma sombra da qual ele tenta se livrar de uma política que seria ligada à malversação. Como é que a senhora pretende conduzir a campanha e fazer com que o eleitor perceba que o PSC pode ser diferente do PSC do Rio de Janeiro ou do PSC nacional? Eu posso responder pela Jéssica, né? Eu tenho o meu caráter, eu tenho a minha integridade, eu tenho uma história de vida aí pautada na verdade, no respeito, nas minhas ideologias, que irei levar comigo juntamente para a Prefeitura de Teresina. Então, eu sou a favor da justiça, eu sou a favor de quem comete crimes de corrupção seja realmente ali investigados pela lei e cumpram de acordo com o rigor da lei. Mas a Jéssica tem esse compromisso de trabalhar por você, teresinense, de dar o meu melhor, cuidar de Teresina com o mesmo amor que eu cuido da minha casa, da minha família, dos meus negócios e juntos vamos trabalhar por Teresina, porque você merece mais. Eu queria que a senhora falasse sobre educação, que é um tema que nós não falamos ainda nessa entrevista. Quais são os planos da senhora para a educação de Teresina, que é colocada pela gestão atual como uma das, e de acordo com os índices divulgados ao longo dos últimos anos, vem colocando a educação de Teresina com destaque nacional? Nós precisamos muito mais do que títulos, índices e medalhas. Nós precisamos de fato, atender a demanda da população. Nós temos hoje uma demanda reprimida, por exemplo, de vagas nas creches, nas crianças ali de 0 a 5 anos, principalmente de 2 e 3 anos. Muitas mães que criam seus filhos sozinhas, muitas vezes não têm o apoio da família, elas precisam deixar o seu filho na creche para poder ir trabalhar, para poder ter uma renda.
né? E isso tem comprometido muito a questão do trabalho, da geração do emprego entre as mulheres. Então, nós vamos trabalhar para ampliar essa oferta de vagas, principalmente nas creches, ali nas primeiras idades, que as crianças elas precisam de mais cuidado. E as mães, elas não têm que saber que estão deixando ali numa creche, nas mãos de profissionais capacitados, que vão cuidar bem do seu filho, que vai dar toda a atenção, todo o carinho, para que você possa se deslocar ao seu trabalho e ficar tranquilo e no final do dia vir receber o seu filho bem, cuidado, sem preocupação. E a educação fundamental, ela vai ser fortalecida, muito mais do que português e matemática, mas tornar a escola atrativa, mais do que cadeira, quadro, professor. Nós precisamos tornar realmente a escola ali um centro de construção da sociedade. Você era a favor da escola de tempo integral em Teresina? Em tempo integral, principalmente quando a gente fala em relação às creches, né? Porque a carga horária do comércio era o quê? 8 horas por dia. Então, as mães, principalmente dessas crianças aí de 0 a 5 anos, elas precisam ter esse apoio, né? Elas precisam ter essa segurança. Então, a creche em tempo integral é algo que é necessário nesse momento. Em relação ao ensino fundamental, como a gente tem esse projeto de trabalhar para que a escola seja mais atrativa, por exemplo, em um turno, ali o aluno ele está aprendendo português, matemática, história, e no segundo turno, ali no período da tarde, por exemplo, ele está aprendendo sobre economia, sobre empreendedorismo, ele está aprendendo a cultivar uma horta, cultivar a própria alimentação que eles consomem ali naquele colégio, incentivar o esporte também, que isso é muito interessante, tanto para a questão da saúde, como para afastar também o adolescente e o jovem das drogas e da violência. Como a senhora pretende se integrar, a senhora defende uma integração com as outras esferas de poder, como, por exemplo, o governo do Estado, o governo federal, sobretudo no sentido de buscar recursos e condições para administrar Teresina? Sim, a nossa gestão será pautada no diálogo, tanto no diálogo com você, com a população, como também com as outras esferas, com os outros poderes, né? Eu acredito muito na força do diálogo, de sentar, de conversar. Afinal de contas, o nosso compromisso é o quê? É trabalhar para você, é trabalhar para a cidade, é trabalhar para todos. Então, nós precisamos realmente estar dispostos a esse diálogo. Inclusive, eu tenho essa proposta de sentar com o governador do estado, apresentar para ele uma proposta de redução de impostos, porque hoje a alta carga tributária, ela dificulta muito o empreendedorismo, ela dificulta muito a questão do empregador e fomentando, reduzindo impostos, dando esse incentivo para o que gera o emprego e gera a renda, nós teremos mais pessoas empregadas, nós teremos mais carteiras assinadas, nós teremos aí a redução do índice de desemprego e, consequentemente, a redução da violência na nossa cidade, que está em índices alarmantes. Lídia Brito, cidadeverde.com. Candidata, a senhora já deve ter feito um estudo, né, da estrutura administrativa da Prefeitura de Teresina, né, das secretarias, fundações. Com a proposta da senhora, do partido, deve ser feita uma reforma, uma mudança nessa estrutura administrativa da Prefeitura de Teresina? Nós precisamos realmente ver, avaliar de perto, dia 1º de janeiro, é esse o meu compromisso, sentar com todas as secretarias, trazer todo mundo para perto, né? Ver realmente, analisar de perto como está sendo executado ali a função de cada um, de cada secretário, como aqueles funcionários, aqueles colaboradores da secretaria estão trabalhando. Então, nós precisamos trabalhar com eficiência, nós precisamos trabalhar para o bem da população. Então, como eu falei, é uma gestão de diálogo. Eu quero estar constantemente dialogando com todos os secretários, acompanhando de perto tudo que está sendo executado e pegando sempre ali o depoimento da população. O que eles estão achando desses setores, o que a população está achando das secretarias. Nós precisamos realmente estar aí juntos, firmes, fortes para trabalhar. A senhora manteria essa estrutura de SDUs que já existe na cidade? As SDUs, elas têm um papel muito importante, né? Mas é preciso que haja mais ampliação e preciso que a SDU tenha mais portas abertas. Eu mesmo precisei me dirigir à SDU durante algum tempo por conta de questões dos comerciantes, por exemplo, né? Então, a gente vê que existe uma certa dificuldade para se conseguir horário, para ter acesso, na verdade. Então, nós precisamos ter essas SDUs de portas abertas, ali está todo o tempo comunicando com a população, entendendo, conhecendo de fato qual é a demanda. Então, realmente, as SDUs têm um papel fundamental, mas é preciso que seja ampliado.
Candidato, para finalizar, nesses últimos tempos tem se falado muito a respeito do pensamento cristão e, em alguns casos, as polêmicas envolvidas nisso. Muita gente imagina que defender valores cristãos não seria o mesmo que defender o Estado laico e, recentemente, houve uma polêmica envolvendo o ministro da Educação por conta de declarações que ele teria dado tendo em vista os valores cristãos que possui, e isso foi interpretado como homofobia. Como é que a senhora tem percebido a dificuldade de diálogo ou de fala em torno do cristianismo nesses últimos tempos? A senhora que se coloca nessa posição de cristã na política. Um dos principais valores do cristianismo é o amor, né, que é amar o próximo ali com a mesma intensidade, com a mesma preocupação que você se ama. E o respeito. Então, são valores como o amor e o respeito que irão pautar a minha administração, não para fazer a Prefeitura de Teresina como um púlpito, mas para uma gestão, para administrar a nossa cidade baseada nesses valores, no amor, no respeito, na verdade, né, na atenção ao próximo e cuidar de você, teresinense, com o mesmo amor, com a mesma intensidade que eu cuido da minha casa, que eu cuido da minha família, que eu cuido daqueles que estão próximos a mim, que eu cuido do meu negócio. Então, são esses valores, né, que a gente vai levar e será a base da nossa gestão. Quero agradecer. Muito obrigado, candidata Jéssica Fonseca. Obrigado pela participação aqui conosco. É uma honra. Obrigada. Muito obrigado, candidata. Quero agradecer a você também, Alivaldo. Muito obrigado pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí. Seguimos, né, Jornal? Com certeza, Joelson. Quero agradecer também a Nádia Rodrigues, editora-chefe do Notícia da Manhã. Muito obrigado, Nádia. Obrigada, Joelson. Obrigada, candidata. Alivaldo, foi um prazer. Boa tarde a todos vocês e amanhã estaremos de volta. E agradecendo sempre, né, Nádia, ao nosso ouvinte da Rádio Cidade Verde que nos acompanha nesse momento também. Um grande abraço a todos que estão acompanhando pela 93,5, Joelson. Obrigada. Tá aí, Nádia Rodrigues. E Lídia Brito, direto do cidadeverde.com também, o nosso agradecimento. A Lídia Brito, que também daqui a pouco volta aqui conosco no Jornal do Piauí.